Olá, estamos juntos novamente no programa Projeto Saúde, aqui na TV Com, canal 11 da NET, no site tvcomsantos.com para todo o planeta e em breve nas redes sociais também. O programa Projeto Saúde é um apoio de Clínica Ser Integral, Medicina Integrativa, Acupuntura, Homeopatia, Ortomolecular, Psicologia, Nutrição, Coaching de Emagrecimento, Saúde e Qualidade de Vida, é na Clínica Ser Integral. E também da Farmácia Ativa, que é especializada em manipulação, homeopática, alopática, fitoterápicos, florais, cosméticos, isoterápicos e autoisoterápicos, produtos naturais. É na Farmácia Ativa. Uma reflexão do dia. Você sabe o que nos traz felicidade? O Instituto Acatu realiza desde 2003 uma pesquisa de satisfação rumo à sociedade do bem-estar, que avalia como é que a nossa população encara a sustentabilidade e o consumo. E a resposta para a pergunta, para você, o que é felicidade, trouxe alguns dados muito interessantes. Vamos ver. Em primeiro lugar, você sabe o que as pessoas responderam que lhes traz felicidade? A saúde. Olha lá, o programa Projeto Saúde sempre focado nisso, porque saúde, para 66% das pessoas, é o que lhes traz felicidade. Em segundo lugar, os relacionamentos sociais, com 60%. Em terceiro, a qualidade de vida, com 36%. Somente em quarto, a suficiência material, com 33%, que também é interessante, mas as coisas materiais ficaram em quarto. E em quinto lugar, a profissão e os estudos, com 27%. Então são dados interessantes que mostram como a cabeça das pessoas sente e pensa, né, e o coração a felicidade. E justamente falando nesse tema hoje, a gente vai poder esclarecer bastante. Por quê? Porque nós estamos entrevistando o Dr. Aldo Augusto Furtado, que é médico, né, nos deu a honra de participar do nosso programa Projeto Saúde, é formado pela Universidade de Taubaté há 30 anos, né? Tem uma grande experiência já como médico, Dr. Aldo. Ele tem MBA em Negócios Empresariais pela Fundação Getúlio Vargas, é pós-graduado em Negócios da Saúde pela Universidade Gama Filho, pós-graduado em Neurolinguística e Neurociências, com convergência para Ciências da Educação, trabalha na Prefeitura de Santos, de Praia Grande, já foi diretor de vários hospitais de renome de Santos, de São Paulo, né, Aldo? E faz treinamentos em Neurociências e em Neurolinguística. Então, vai ter certamente muita coisa para nos passar e para você que está aqui assistindo o programa Projeto Saúde. Aldo, bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer contar com você aqui no Projeto Saúde e a casa aqui é sua. Bom, primeiramente eu quero agradecer o seu convite, é um prazer estar aqui com você também, um grande amigo que aprendi a admirar e é um prazer estar também com todos que nos assistem nesse momento. Então, Aldo, vamos falar, hoje temos muitos temas para falar, né? Sobre neurociência, sobre neurolinguística. Em relação às emoções, né? As emoções são o que movem o mundo, né? Tudo que a gente acompanha na história da humanidade até hoje foi sempre baseado em emoções. As coisas boas, as guerras, os movimentos. Estamos aqui no momento no Brasil agora, né? Que tem uma emoção muito forte vindo de cidadania, né? de respeito, de ética. O que você pode passar para nós, para os telespectadores, a respeito das emoções, da inteligência emocional? Pois é, Roberto, alguns estudos atuais mostram que todo ser humano, em qualquer lugar do planeta, e algumas espécies de animais, apresentam algumas emoções chamadas de emoções primárias. Essas emoções primárias são raiva, medo, alegria, tristeza e o nojo. Essas emoções primárias, elas têm uma expressão muito semelhante, independentemente de raça, de credo, e até alguns animais demonstram essas emoções. Quando o ser humano começou a viver em sociedade, né, existe uma necessidade da gente viver em grupos, as emoções primárias foram desmembradas em emoções chamadas agora de sociais. Por exemplo, vergonha, culpa, né, embaraço, o ciúme, inveja, depressão, que
que é um tema muito atual Muito. e que a gente vê que isso está afligindo grande parte da humanidade. Então, essas emoções sociais é que trazem repercussões muitas vezes negativas na nossa própria saúde física. Então, emoções primárias são parecidas para todos nós experimentamos essas emoções. A raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o nojo, né? A repugnância. Agora, as emoções sociais, elas são muito individuais. Aquilo que pode trazer embaraço a você, não traz a mim. O que pode trazer, por exemplo, uma sensação de vergonha para mim, pode não ser vergonhoso a você. Então, isso é muito individual e depende muito da representação que cada um faz do mundo e do ambiente em que ele vive. Quer dizer, cada um de nós, através da sua educação, da formação, desenvolvemos certas maneiras de ver o mundo, de interpretar o mundo, e isso é que leva a que a gente manifeste ou não essas emoções, né, secundárias. Exatamente. Isso é uma coisa assim, a gente sabe que geneticamente nós trazemos muita, como dizia Shakespeare, né, há mais dos nossos pais em nós do que a gente pode supor. Né? Nós temos mais dos nossos pais em nós do que a gente mesmo pode supor. Até Elis Regina já cantou isso, né? Já cantou isso. Então, lógico que a gente tem uma carga genética trazida dos nossos pais, tá certo? A gente tem toda a influência do meio que nos cerca, desde a nossa infância até os dias de hoje, os nossos ídolos, né? As pessoas que marcaram a nossa vida. Então, a gente vai criando uma personalidade própria, né? E essa personalidade faz com que a gente reaja ou haja de determinada maneira em contextos diferentes. Eu sempre digo o seguinte, né, que quando a gente está passando por um sofrimento, né, uma coisa que está nos afligindo, muitas vezes o fato em si, ele tem um significado em que eu atribuo a ele. O mesmo fato tem diferente significado para diferentes pessoas. Então, muitas vezes, o que me prejudica não é o fato em si, mas é o significado que eu estou atribuindo a ele. Certamente. E, obviamente, quando eu atribuo um significado, eu experimento emoções. E essas emoções me trazem sentimentos. Qual é a diferença de emoção e sentimento? Emoção é aquilo que eu apresento, ela é pública. Né? Antônio Damasio, que é um grande neurocientista, ele diz o seguinte, que o nosso corpo é o palco das emoções. Né? A gente apresenta, ela é pública. Quando você está triste, alegre, quando você está deprimido, etc., a gente tem toda uma expressão facial, física, respiratória, enfim, isso influencia o nosso corpo todo. Já os sentimentos, eles são privados, eles não são públicos. Né? O que você sente é uma coisa sua, o que você está sentindo, se é uma dor de cabeça, se é uma dor física qualquer, isso é você que está sentindo, ninguém está vendo, mas a emoção ela é visível. Então, emoções e sentimentos, eles estão presentes diante das representações que a gente faz do mundo, dos significados que a gente atribui aos fatos do dia a dia, né? E a gente pode melhorar isso, Roberto. A boa notícia é assim, que o QI, que é a nossa inteligência cognitiva, ela é uma coisa que pouco a gente pode mudar, mas a nossa inteligência emocional ela pode ser muito melhorada. E inteligência emocional, hoje em dia, é o que as empresas buscam. Né? É o que as pessoas buscam da outra também numa convivência. Mudou muito isso, né, Aldo? Porque antigamente se falava o QI, se a pessoa tem um QI elevado, ela vai se dar bem. Foi constatado que não. Muitas vezes o QI não tem nada a ver com a pessoa ter sucesso na vida, desempenhar bem. Isso mudou com os conceitos de inteligência emocional. Agora o QE, né, é que é importante. Você pode falar mais sobre isso? Exatamente. Então, o coeficiente emocional é algo que a gente pode estar continuamente desenvolvendo. Aliás, não há limite para você desenvolvê-lo. Você pode estar permanentemente desenvolvendo a capacidade de ser mais compreensivo, de ser mais seguro, de ser mais confiante, né? Ou seja, são atributos que você pode desenvolver permanentemente, fazendo com que você se relacione melhor com as pessoas, fazendo que você possa ter uma oportunidade melhor de crescimento na sua empresa, que você se torne uma pessoa melhor na sua família. Então isso não depende de QI. A gente conhece pessoas extremamente inteligentes, mas que têm pouca habilidade em lidar com pessoas. E ao contrário, a gente às vezes conhece pessoas que não são tão inteligentes quanto outras, mas têm uma habilidade incomum de lidar com outras pessoas. As pessoas gostam de estar com ela, independentemente do seu QI. Isso vai contar muito mais para a sua felicidade, inclusive,
do que o conceito de inteligência tradicional que antigamente se levava, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, muito bem. Muito importante essas dicas do Dr. Aldo. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltaremos com muito mais informações, novidades e dicas a respeito de inteligência emocional, neurociências, neurolinguística. E fique aí que já voltamos já já. Clínica Ser Integral. Há 20 anos desenvolvendo ações e tratamentos voltados para a promoção da saúde e da qualidade de vida, através de uma visão integral no cuidado ao ser humano. Acupuntura médica, homeopatia, ortomolecular, psicologia, nutrição e outros tratamentos à sua disposição, em um dos espaços mais privilegiados de Santos, com ótima localização e infraestrutura para atender seus clientes. Programas completos e acessíveis para várias necessidades, como coaching de emagrecimento, desenvolvido especialmente para quem busca uma melhor qualidade de vida, experiência e humanidade em todos os tratamentos, participações em livros, palestras, artigos, mídia e blog de saúde, com informação de qualidade à comunidade. Trabalha com ES Complex, tecnologia de ponta para prevenção e acompanhamento dos tratamentos médicos, cursos, palestras e programas especiais para empresas, com espaços adequados para reuniões de todos os portes. Quando for escolher um lugar para cuidar de sua saúde, pense em quem se preocupa com cada detalhe de forma integral. Clínica Ser Integral. Saúde e qualidade de vida. Farmácia Ativa, a melhor e mais confiável farmácia integrada da região, localizada na Avenida Senador Pinheiro Machado, número 775. Aqui você encontra produtos naturais, cosméticos, drogaria, erva chinesa, florais, fitoterápicos, homeopatia, manipulação, suplementos e produtos para acupuntura. Entregamos em toda a Baixada Santista. Acesse o nosso site www.farmaciaativa.com.br. Bem-vindo novamente ao programa Projeto Saúde. Nesse segundo bloco, voltamos com o Dr. Aldo Augusto Furtado, que está nos falando a respeito de neurociências, neurolinguística, emoções, comportamento humano. Dr. Aldo, continua falando sobre as emoções, porque esse é um assunto tão interessante, não é? As pessoas querem saber como melhorar as suas emoções, como fazer com que a gente tenha, né, essa parte dos relacionamentos sociais, e as emoções contam muito para isso, né? O que desencadeiam as nossas emoções, como lidar. Ok, então a gente sabe que continuamente o nosso cérebro está mapeando tudo ao nosso redor e tudo dentro do nosso próprio organismo. O cérebro, a função dele é fazer um mapeamento para fazer com que a gente possa ter uma vida melhor. Ele mapeia. Nesse mapeamento, ele busca o quê? Por estímulos que estão acontecendo ao nosso redor. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha algo que se repita na sua vida continuamente. Ou seja, um estímulo de uma pessoa que tem um olhar que quando a pessoa percebe esse olhar, ela se sente desconfortável. Um tom de voz, um jeito de alguém falar com ela, tá certo? Então, esse estímulo, ele traz uma emoção. O cérebro mapeou aquele estímulo, é um estímulo repetitivo que traz um desconforto quase que diário para essa pessoa. Esse estímulo é chamado em neurociência de marcador somático. O que quer dizer isso? É uma âncora. Toda vez que aquele estímulo aparece, eu tenho um determinado tipo de emoção. Quer dizer, se alguém de repente te olhar de um jeito, sem que você perceba, aquela emoção já aflora. Exatamente. Independente muito de consciência, é algo assim automático, já está automatizado em mim. O cérebro mapeou aquilo, eu tenho aquela mesma reação. É um gatilho, né? É um gatilho, exatamente, essa é a palavra, tá? Que a gente chama de âncora ou marcador somático. Então, quando eu percebo que esse gatilho, esse estímulo me traz esse desconforto, há como modificar isso, né? Porque esse desconforto significa que está me faltando um recurso para eu lidar com esse estímulo. Porque, na verdade, uma emoção, ela é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo, ela é muito saudável. Emoção, não existe emoção ruim. É um alerta. É um alerta. Eu só preciso saber como é que eu faço para sair de uma situação de desconforto, né? Que recurso que está me faltando. Por exemplo, eu estou diante de uma pessoa que eu atribuo um poder a ela, certo? E ela tem um tom de voz que quando ela fala comigo, eu fico diminuído, vamos dizer assim, fico retraído, eu não consigo me expressar. O que está faltando? Qual é o recurso que me falta?
Sei lá, me falta confiança, me falta segurança, me falta flexibilidade, eu não sei. Então, Roberto, as pessoas, quando descobrem qual é o recurso que falta, ela pode buscar dentro dela esse recurso que existe. Porque em outras situações ela tem esse recurso, ela não tem esse recurso aqui. Nesse não momento. Significa que não exista dentro dela. Então, os treinamentos que a gente procura oferecer é justamente para que as pessoas busquem esses recursos que faltem nessas ocasiões que trazem desconfortos. Entendi, quer dizer, nós não temos que ser reféns dos outros, das situações. A gente pode escolher voluntariamente, quando alguma emoção negativa se apresenta a nós, ter um outro caminho, uma outra escolha. Exatamente. Então, se antigamente alguém me falava alguma coisa, eu já interpretava aquilo como algo negativo, como algo que me diminuía, eu posso escolher reagir de outra maneira. Exatamente. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, o recurso não está na outra pessoa, você não precisa comprar em algum lugar, o recurso está dentro da gente. Basta a gente saber qual a maneira, qual é a metodologia que a gente pode usar para encontrar esse recurso e viver de uma maneira mais saudável, mais plena, com mais liberdade de atuação, com mais flexibilidade, lidando melhor com as adversidades do dia a dia. Isso é o ideal, né, Aldo? Porque essa busca é uma busca do autodesenvolvimento. Acho que todos nós estamos aqui para nos melhorarmos como pessoas e, assim, nos melhorando a gente pode até ajudar outros também, né? O que você pode falar a respeito disso, do autodesenvolvimento? Como é que a gente pode fazer para nos tornarmos pessoas melhores? Bom, os grandes pensadores, desde da época de Sócrates, pré-socráticos, os pós-socráticos, os grandes filósofos, né? Eles sempre buscaram pelo entendimento da sua própria pessoa, né? Ou seja, o cuidado consigo mesmo. Né, ocupar-se consigo mesmo para poder conhecer-se. Né? Então eu acho assim, o autoconhecimento é uma ferramenta poderosa. Quando a gente começa a parar para pensar um pouquinho, não nas coisas só que estão fora da gente, no nosso trabalho, família, etc., mas pensar na gente mesmo. Porque, não querendo te cortar, mas o mundo todo nos estimula para fora. Exatamente. O excesso de informações, de mídias, de tudo, leva sempre a gente para fora. E parece que fica faltando essa questão de você se interiorizar, não é isso? Exatamente. É você... A palavra é bem essa, viu, Roberto? Ocupar-se consigo mesmo um pouco. Então, quando você, às vezes, faz uma leitura que te traz uma mensagem, isso é ocupar-se consigo mesmo, é cuidar de você mesmo. Você lê um bom livro, você tem uma conversa saudável com alguém, você conhecer as suas limitações, você procurar desenvolver recurso para que essas limitações se tornem menores. A gente sempre vai ter algum grau de limitação na vida, né? Isso é natural de qualquer ser humano, mas o importante é você saber que você pode estar continuamente se desenvolvendo. E não colocar a responsabilidade só nos outros, né? Porque muitas pessoas têm esse hábito que é ruim para elas mesmas de, quando acontece alguma coisa, falar, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é do sistema, é do chefe, é de não sei quem. Então, quando a gente é refém de outra pessoa, a gente não tem como mudar. Exatamente. Quando a gente assume que a responsabilidade também parcialmente é nossa, aí a gente começa a ter a possibilidade da mudança, não é isso? Exatamente. Eu vou dar um exemplo para você, Roberto, bem simples, de uma forma de comunicação que é prejudicial para uma mudança pessoal. Por exemplo, se eu falo para você, se eu falo assim, olha, você me irrita, o trânsito me estressa, você me chateia, é diferente de eu falar, eu me chateio com você, eu me estresso com o trânsito ou eu me entristeço quando você fala isso. Quando eu falo você me chateia e eu, ao contrário, eu digo eu me chateio com você, são formas diferentes de se expressar, mas quando eu falo eu me chateio, está dentro de mim a possibilidade de mudar isso. Quando eu falo você me chateia, fechou, né? Fechou a questão, porque é você que me chateia e não sou eu que me chateio com você. Então sou refém de você, é você que faz aquilo. Exatamente. Né? Então eu dependo que o outro mude para eu conseguir alguma coisa melhor em mim. Agora, essa mudança de linguagem, ela traz grandes benefícios quando a pessoa começa a prestar atenção. Se tudo que ela fala, ela atribui a responsabilidade ao mundo, aos outros e não a ela mesma. Ela não pode mudar assim. Eu me chateio com você, eu me alegro com você, tá certo? E não você me causa alguma coisa. Exatamente. Aí, né, a partir desse momento, você pode escolher não se chatear. Pode, né? Simplesmente você precisa saber qual é o recurso que você
deve desenvolver, buscar em você, que está dentro de você, para que naquela situação você tenha um desempenho melhor. Essas questões são muito interessantes, né, Aldo? Porque está havendo nos últimos tempos, anos e décadas, uma mudança muito grande no entendimento de como o nosso cérebro, como a nossa mente funciona. Né? Inclusive a teoria da neuroplasticidade, né, mostra que o cérebro pode mudar e evoluir mesmo na idade adulta. E isso era uma coisa que há pouco tempo era fechada. Não, passou do período da infância, o seu cérebro não pode mais mudar. Né? Quais benefícios que esses novos aprendizados nas neurociências, inclusive, podem trazer para a melhoria da humanidade? É verdade. Então a neurociência é um conhecimento, né, que está trazendo alguns resultados muito significativos para a compreensão da gente mesmo. Porém, a gente sabe, e os próprios neurocientistas dizem, que estamos muito distantes de entender todo o mecanismo intrigante do funcionamento do nosso cérebro, que é uma complexidade enorme para entendê-lo. Né? Eu sempre digo o seguinte, né, que para a gente buscar conhecer a gente mesmo, a gente precisa ter algum tipo de esforço, alguma coisa que a gente precisa desenvolver, a gente precisa se dedicar a alguma coisa que nos traga um benefício. Nunca tanto se ouviu falar em espiritualidade, Roberto. Exato. Né? Que espiritualidade? Precisa desenvolver meu lado espiritual. Né? Então, desenvolver o lado espiritual significa você encontrar alguma coisa que te traga uma paz interna. Né? Seja conversando com o seu filho, seja contemplando a natureza, seja uma boa leitura, seja um culto religioso para quem tem alguma convicção religiosa, que se sente bem com isso. Enfim, cada um busca o seu lado espiritual da sua maneira, mas é importante que as pessoas busquem esse encontro consigo mesmo, porque esse encontro consigo mesmo pode trazer respostas que às vezes melhoram até a própria saúde física da pessoa. Com certeza. A gente conhece, você como médico também, vários estudos que mostram que a pessoa que vive a religiosidade, a espiritualidade, tem um sistema imunológico mais funcionante, tem menores índices de depressão, de ansiedade, de estresse. Quer dizer, viver a espiritualidade é algo que traz muito mais resiliência, resistência física, saúde emocional, né? E as pessoas têm buscado isso hoje, porque o mundo está muito massacrante, né, Aldo? É verdade. Muito estresse. Eu estava lendo um livro um dia desses, que ele diz o seguinte, que hoje em dia, com a quantidade avassaladora de informações que nos chegam diariamente, via mídia, internet, enfim, o jovem de hoje em dia, né, isso é uma coisa para se pensar, ele tem tanta informação via Facebook, via MSN, internet de um modo geral, que muitas vezes ele não tem tempo para digerir um pouquinho aquela informação e pensar emocionalmente sobre ela. Você lê uma catástrofe aqui, depois você está lendo um outro artigo aqui de uma coisa legal, você lê um crime que aconteceu e é tudo tão rápido que você não consegue digerir. Então o que está acontecendo? Segundo alguns estudos, que está havendo um distanciamento entre o fato e a emoção. As pessoas não estão se dando o tempo necessário para emocionalmente entender o que está acontecendo, porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Quer dizer, acaba criando uma superficialização do ser humano, né? É tudo muito rápido, tudo muito visual, e a pessoa não se apropria daquilo. Não se apropria emocionalmente daquilo, para que o cérebro possa, através da emoção, fazer uma análise mais minuciosa daquilo que eu li, daquilo que eu vi, daquilo que está acontecendo naquele momento. E isso eu acredito que tem a ver com esse fato das pessoas perceberem o mundo de maneira diferente hoje. Hoje tudo passa muito rápido. Os antigos falavam que o tempo passava devagar, você tinha tempo de fazer tudo, no fim do dia sentar, conversar, bater um papo. Hoje a gente pisca, o dia já acabou, já começou outro. Exatamente. E não é nem preciso muito contato, né? Hoje em dia muitas pessoas conversam com milhares de outras pessoas sem estar perto, né? Sem sentir a emoção do outro, né? Então é preciso tomar muito cuidado com isso, para que principalmente a juventude, muito envolvida com isso, tenha a seguinte mensagem: leia, preste atenção no que você está lendo, absorva, experimente qual a emoção que você está sentindo em ler aquilo, em presenciar esse fato, para que o teu cérebro possa
fazer uma análise melhor e que você, diante de uma coisa que possa acontecer semelhante a essa lá no futuro, você teve esse tempo emocional para que você possa se emocionar lá na frente também. Certo. Porque o que acaba acontecendo, que a pessoa não se apropriando dessa emoção, vai ficar tudo muito na rapidez, na informação, na superficialidade. Muito sem emoção. Sem emoção. E a emoção é necessária para a gente compreender o que está acontecendo e compreender a nós mesmos. E eu já li até estudos, Aldo, que mostram que o cérebro das crianças está se transformando e sendo modificado por conta desse tipo de estímulo que estamos recebendo. Exatamente, é verdade mesmo. E a gente não sabe o que isso vai desencadear daqui para frente, para o futuro, né? O cérebro é muito plástico, ele é muito moldável, principalmente na infância. Sim, ele está continuamente se modificando, né? Como você disse mesmo, essa plasticidade permite que o cérebro se modifique, e se esse imediatismo, essa quantidade grande de informações que nos chegam diariamente, né, ficar distante das emoções, a gente deve se preocupar um pouco lá na frente com o que pode acontecer com os novos seres humanos que vão se formar lá adiante, com esse tipo de característica, de como ser vão tudo lidar muito com as rápido, emoções, tudo né? muito imediato, as coisas têm que ser rápidas, tem que acontecer no aqui e agora, não dá tempo para esperar para amanhã, né? Antigamente você escrevia uma carta para sua namorada, você tinha que colocar no correio, esperar chegar no correio, né? Tinha todo um processo, né, que ia acontecendo, que tinha um passo a passo. Hoje em dia não, é tudo aqui e agora, é imediato. Isso é ruim? Não é que seja ruim, mas a gente precisa entender que algumas coisas precisam de um tempo mais longo de experimentação. Com certeza, né? Olha, Aldo, esse assunto é muito interessante, a gente somente chegou a arranhar a superfície dele, né? E eu mesmo adoro estudar esse tipo de coisa, assim como você, né? Neurociências, neurolinguística, e certamente você virá outras vezes aqui no Projeto Saúde para podermos dar continuidade a esse assunto. Eu agradeço muito, muito a sua presença, foi um prazer contar com você e com essas informações que você pôde trazer para os nossos telespectadores. Eu que agradeço ao seu convite, é um prazer estar aqui com você, ter falado um pouco, né, sobre esse assunto tão intrigante. Estou à disposição para uma outra oportunidade. Obrigado a todos, obrigado a vocês que nos assistiram. Obrigado, até uma Aldo. próxima. Até. Olha, agora uma dica. Você já ouviu dizer que comer em pratos pequenos ajuda a emagrecer? Essa é uma dica de emagrecimento saudável. E isso é verdade. O trabalho publicado pelo Dr. Brian Wazinski, do Laboratório de Alimentação e Psicologia da Universidade de Cornell, comprovou que uma ilusão de ótica chamada de ilusão de Delboeuf faz com que você, quando coma em pratos maiores, perceba que você comeu menos alimento. Isso é tão interessante, não é? O espaço vazio ao redor da comida, se você colocar um prato pequeno, aquele espaço vazio ao redor é menor, e no prato grande o espaço vazio é maior. Você percebe com um prato grande que você comeu menos do que a pessoa que comeu a mesma quantidade comendo num prato pequeno. Inclusive, se você comer num prato grande, você vai se servir uma porção de alimento de 9 a 31% maior do que se você se servir num prato pequeno. E, apesar disso, você vai perceber que comeu 7% a menos de comida, por conta do tamanho grande do prato. Então, se você observar, se for num restaurante por quilo, o prato sempre é grande. E se você for, não é? Você já reparou isso? E se você for num outro local que é por exemplo, um rodízio, o prato sempre vai ser um pouquinho menor, né? Então, outro fato é que o tamanho dos pratos aumentou em cerca de 25% de 1900 para cá, fazendo com que a gente coma sempre a mais. E se você comer 50 calorias a mais por dia em um ano, o aumento de peso que você pode ter pode chegar a 5 quilos. Então, dica de alimento saudável: coma num prato menor, mastigue com calma, não coma vendo TV ou lendo, talvez conversando com alguém, sim, mas prestando muita atenção, comendo, respirando com calma, e aí você vai ter mais consciência na sua alimentação e na sua vida. Bem, chegamos ao fim de mais um Projeto Saúde. Se você tiver sugestões, críticas, dúvidas, mande o seu e-mail para rodebski@gmail.com, que vai estar aqui abaixo no seu monitor.
E o tempo passou e acabou. Nós, na semana que vem, voltaremos com mais um Projeto Saúde e que você tenha muita paz e muita saúde. Até lá!